E aí, gurizada, tá começando mais um videozinho pro canal Meu Patrão. E hoje mando mais um videozinho de iceberg pra vocês. Já vou logo pedindo desculpas aí, né, pela demora pra postar esse vídeo. É que eu realmente tava com muitos abacaxis pra resolver, mas agora tá tudo certo. Bem, o vídeo de hoje é sobre o iceberg do terror nacional. E esse iceberg eu encontrei no Reddit, feito pelo usuário Kirino Nakano. E ele é focado principalmente em filmes de terror feitos por produtores brasileiros, mas tem algumas séries também. E eu incluí alguns games que eu achei interessante, e porque um dia eu queria poder ajudar essas pessoas que tentam produzir games aqui no Brasil. E por enquanto que eu não tenho uma capacidade financeira para ajudar essas pessoas, eu posso ajudar divulgando. Enfim, apaguem as luzes, coloquem um fone de ouvido e vamos explorar as profundezas deste iceberg. Camada 1, a superfície. Bacurau. Bacurau estreou em 2019, foi escrito e dirigido por Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles. O título do filme é o apelido do último ônibus da madrugada do Recife, e a origem do nome vem de uma ave de hábitos noturnos, como nos sertões brasileiros. Bacurau, uma pequena cidade brasileira no oeste de Pernambuco, lamenta a perda de sua matriarca, a Carmelita, que vivia até os 94 anos. E dias depois, seus habitantes aos poucos percebem algo estranho acontecendo na região. Enquanto drones passeiam pelos céus, estrangeiros chegam pela primeira vez na cidade com planos de exterminar toda a população ali residente. Carros são atingidos por tiros e cadáveres começam a aparecer. Os habitantes chegam à conclusão de que estão sendo atacados, e resta apenas identificar o inimigo e criar coletivamente um meio de defesa. Bem, tipo, esse filme não é bem um filmezão de terror clássico, né? Ele tem sim suas partes que tem um gore, né? E um leve suspense. Mas ele é mais um filme western, que é Velho Oeste, né? Resumindo, é um filme muito doido mesmo. E o melhor filme nacional dos últimos, sei lá, cara, 5 anos. O filme é incrível e tem muita crítica social por trás. E sem falar que foi até indicado a Oscar. Animal Cordial. É um filme de terror mais puxado pro slasher. Aqueles filmes em que os personagens vão morrendo um por um. Mas claro, no caso desse filme, ele tenta fugir dos diversos clichês do gênero. Ele estreou em 2017 e foi escrito e dirigido por Gabriela Amaral Almeida. A trama gira em torno de um restaurante de classe média que é assaltado, e os funcionários e clientes precisam lidar com a situação. Ao longo da trama são abordados temas como machismo, luta de classes e preconceitos, incluindo misoginia, racismo e homofobia. É um filmaço também, mostrando que o cinema brasileiro tá longe de ser apenas Tropa de Elite e Cidade de Deus, quando eu era vivo. É um filme de suspense e terror produzido por Rodrigo Teixeira e Rafael Mesquita, e dirigido e escrito por Marcos Dutra e Gabriela Amaral Almeida. Teve as filmagens iniciadas em setembro de 2012 e foi lançado no dia 31 de janeiro de 2014. O longa é uma adaptação de um livro de Lorenzo Mutarelli, chamado de A Arte de Produzir Efeitos Sem Causa. Na trama, acompanhamos Júnior, que brigou com a esposa, largou o emprego e retorna para o apartamento de seu pai viúvo, onde ele cresceu. A ideia é que Júnior fique por alguns dias apenas, até arrumar sua vida. Mas a regressão, o contato com o passado, com os cuidados do pai, mexe com sua cabeça. Ou seja, o cara vai ficando lelé da cuca ao longo do filme, né? Um bagulho meio como no filme O Iluminado. E o filme conta com nada mais nada menos do que Sandy Júnior. Quer dizer, só a Sandy, né? E bem, eu confesso que nunca assisti esse filme, mas se tem a Sandy Júnior, tá longe de me passar uma vibe assustadora, né? Trilogia Zé do Caixão. Cara, é simplesmente impossível falar de terror nacional sem falar da maior lenda do Brasil nesse quesito, né, cara? O fucking Zé do Caixão, que inspirou até mesmo diretores gringos, hein? Com seus clássicos filmes A Meia-Noite Levarei Sua Alma, de 64, e Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver, de 66. Que, na minha opinião, só o nome desses filmes aí já é ação do caralho, né, cara? Já assusta. Porém, a trilogia só foi se completar décadas depois, quando em 2008 o Zé do Caixão lançou Encarnação do Demônio, completando assim a trilogia do Zé do Caixão. O primeiro filme conta o começo da história do cruel e sádico coveiro Zé do Caixão, temido e odiado pelos moradores de sua cidadezinha no interior. Ele é obcecado em gerar o filho perfeito, que possa dar-lhe a continuidade de seu sangue. Sua esposa não pode engravidar, e ele acredita que a namorada de seu amigo seja a mulher ideal que ele procura. Após ser violentado por Zé, a moça jura cometer suicídio para retornar dos mortos e levar a alma daquele que a desgraçou. E os outros filmes seguem essa premissa também, e dispensável para qualquer um que curta filme de terror. Mangue Negro. Escrito e dirigido pelo gente fina Rodrigo Aragão, que também é técnico em efeitos especiais e assina as bizarras criaturas e mutilações do filme. Mangue Negro recria alguns dos melhores momentos de filmes
como Fome Animal e Evil Dead, e as produções de mortos-vivos de Jorge Romero. Porém, agora num cenário tipicamente brasileiro, um mangue no interior do Espírito Santo, e com personagens tipicamente brasileiros nos papéis principais e secundários. Como todo bom filme de mortos-vivos, né? Mangue Negro mostra uma contaminação zumbi que se espalha pelo mangue, transformando pescadores de uma comunidade pobre em monstros devoradores de carne. Parece simples, mas a história se desenvolve através de várias linhas narrativas, acompanhando paralelamente as situações envolvendo diferentes personagens, como se o espectador estivesse testemunhando episódios dentro de uma trama maior. O filme é do caralho, mano. Um típico filme de zumbi com muito sangue jorrando na tela. Um verdadeiro Evil Dead brasileiro. E esse é o primeiro filme da trilogia Eco Terror, que conta com Mangue Negro, A Noite do Chupa-Cabras e Mar Negro, que eu irei falar desses aí mais tarde também. As Boas Maneiras. É um filme franco-brasileiro de 2017, dirigido por Marco Dutra e Juliano Rojas. Esse conto de fadas moderno é sobre duas mulheres. A solitária enfermeira vinda da periferia Clara, que é contratada pela misteriosa e rica Ana, como babá do filho que ela espera. Não demora muito para perceber que algo não vai bem com o bebê, muito menos com a mãe. E eu não vou falar muito, né, para não dar spoiler. A surpresa faz parte da experiência desse horror carregado de tintas sociais. No subtexto há questões sobre sexualidade e divisões de classes. Chamado de ambicioso pela imprensa internacional, As Boas Maneiras saiu do Festival de Locarno com o prêmio especial do júri. No Festival do Rio venceu os prêmios de melhor filme, atriz coadjuvante para Majoristiano e fotografia, além do prêmio Félix dedicado a produções com temática LGBTQ, Reality Z. Esse daqui é provavelmente a produção mais famosa da lista, pois foi coproduzido pela todopoderosa Netflix. Patrocinou mais Netflix. E conta no elenco com a paniquete mais braba, a Sabrina Sato. Foi lançado em 10 de junho de 2020 e é uma versão da série britânica Dead Set. A narrativa aposta na premissa que subverte os clássicos de terror produzidos por Jorge Romero, ao misturar corpos putrefados com reality show. Durante a noite de eliminação do fictício Olimpo, uma espécie de Big Brother, né? A produtora do programa precisa se abrigar na casa mais vigiada do Brasil para escapar de um repentino ataque zumbi. Uma vez lá dentro, Nina precisa convencer os participantes de que não se trata de nenhuma prova de competição ou pegadinha, mas de que eles são provavelmente os últimos sobreviventes da humanidade. Porém, diferentemente das outras produções que eu já citei, essa foi pouquíssimo elogiada pela crítica. E na época a galera também meteu o pau no Twitter. E até hoje não teve uma segunda temporada da série, Noite do Chupa-Cabras. É um filme independente produzido em 2011 e é o segundo da trilogia de Rodrigo Aragão. O filme segue a tendência já consolidada de Mangue Negro, de fazer um produto com a cara e alma do Brasil. Desde a trilha sonora, passando pelos personagens e ambientação, tudo é verde e amarelo. O foco do filme é a rixa entre duas famílias, os Carvalho e os Silva. Por conta da série de eventos violentos, os membros dos dois clãs entram em guerra, não poupando na crueldade na batalha para exterminar uma a outra. Caetano faz o aparentemente inocente Douglas Silva, enquanto Beistorff interpreta o sádico Ivan Carvalho, o melhor personagem do filme, que rouba cada cena que aparece. Só que no meio da batalha surge um monstro do título, né? Interpretado por Valderrama dos Santos, enterrado sob a genial maquiagem criada pelo próprio Rodrigo Aragão. Guiado pelo cheiro de sangue derramado pelos rivais, o Chupa-Cabras aumenta ainda mais a contagem dos corpos. Mata Negra. É um filme do gênero de terror sobrenatural de 2018. É dirigido e roteirizado, é claro, pelo mito Rodrigo Aragão. E está até disponível no Amazon Prime, hein? Recomendo demais. Na Mata Fechada, em uma casa de barro, a jovem Clara vive com seu pai de criação, um curandeiro que engarrafa a cura para vários males e vende-as na feira da cidade. Isso entre um surto e outro, aparentemente sob a possessão de um espírito. Mas é apenas o começo da história, e não é propriamente ela que faz da sessão de A Mata Negra uma diversão das boas. O filme é cheio de efeitos práticos, muito bem produzidos, e com personagens tipicamente brasileiros, sem apelar para clichês. O filme também conta com algumas subtramas e personagens que aparecem desconexos da história principal, mas que no fim acabam tendo suas histórias entrelaçadas na trama principal. E o final é deveras megalomaníaco. Porém, não darei spoiler algum, é claro, né? Vão lá conferir o filme no Amazon Prime. Peguem ela, irmãos! Peguem! Vá! Me dê o que eu quero e volte para o mundo de onde veio! Condado Macabro. É um filme de terror e suspense produzido em 2015
dirigido por Marcos de Brito e André de Campos Melo. Essa produção é linda homenagem aos slasher movies também, das décadas de 70 e 80, carregando toda a estética dos filmes de terror gringos, mas que preserva gradativamente características regionais, não ficando nem muito gringo e nem muito abrasileirado. Cuidado Macabro teve um parto complicado, levando 13 anos para se tornar um longa-metragem e foi remodelado para a época, enxertando novos personagens como os Palhaços Cangaço e Bola 8. A trama gira em torno de um velho clichê slasher. Um grupo de jovens com hormônios em fúria sai com seu furgão para passar as férias em uma casa no campo. No decorrer da viagem, eles dão carona para um cansado palhaço de rua, que junto com seu parceiro sobrevive de pequenos golpes e furtos e decide fazer a limpa na molecada. O que eles não sabem é que aquela carne já está sendo cobiçada por outros olhos na escuridão dos campos. Mar Negro é um filme independente lançado em 2013, escrito e dirigido por Rodrigo Aragão, o mesmo de Mangue Negro, né? Esse aqui é o terceiro filme da trilogia. Valderrama dos Santos assume o papel de Albino, que havia desaparecido em A Noite do Chupa-Cabras. O time do funcionário de boteco, que é apaixonado por Indiara. Ela é casada com um pescador vivido por Marcos Conká, que numa noite de trabalho acaba pegando um monstro conhecido como Baiacu Sereia em sua rede. E é a mordida do Baiacu Sereia que espalha a praga de zumbis pelo vilarejo. Como se não bastasse, naquela mesma noite está sendo inaugurado o Sururus Club, um bordel comandado por Madame Úrsula. Todos eles terão que lutar contra a praga dos zumbis no puteiro, o que significa muito sangue, mutilações, gosma e momentos escatológicos, e um final apoteótico que fecha um pacote com louvor. Já o final, com a aparição de uma criatura no mínimo inusitada, que é melhor não contar, né, para não estragar a surpresa, já entra para a história como um dos momentos mais what the fuck do cinema nacional. Mal Nosso. Acompanha um estranho homem chamado Arthur, que no meio da noite assiste a um vídeo da Deep Web com um serial killer chamado Charles. Logo, Arthur marca um encontro com Charles e o contrata para matar uma pessoa. Obviamente não sabemos quem é a vítima, mas Arthur é bastante claro com relação às regras que Charles deve seguir para executar o serviço e receber o pagamento. Fugindo de uma narrativa linear, o roteiro, também escrito por Samuel Gali, é repleto de idas e vindas, o que auxilia o público a querer acompanhar o filme. A trama, marcada por reviravoltas, é entregue aos poucos para o público, e coletando as provas na construção da obra como um produto completo. Algumas pessoas podem achar que a estrutura da trama é estranha. Na verdade, trata-se de uma narrativa contada em capítulos, e estes não são ordenados. E o filme está disponível no catálogo da Netflix. Vamos lá dar uma conferida. Macabro. É um filme de suspense de 2020, dirigido por Marcos Prado, a partir de um roteiro de Lucas Paraíso e Rita Glório Curvo. A produção foi inspirada na história real de Ibrahim e Henrique de Oliveira, os irmãos necrófilos, que nos anos 90 foram acusados de brutais assassinatos de 8 mulheres, e um homem e uma criança, na Serra dos Órgãos, região serrana do Rio de Janeiro. O suspense segue o sargento Theo, um jovem policial que nasceu na região e passa por uma crise profissional e ética, quando é resignado para voltar à sua cidade natal na busca pelos suspeitos escondidos na Mata Atlântica. Enquanto a população, a imprensa e a polícia local condenam os irmãos, Theo percebe que um deles pode ser inocente, que a sociedade local revela um padrão histórico de abuso racial, e tendo o racismo como uma realidade tão violenta quanto os crimes em série. Os crimes narrados no filme foram amplamente noticiados na mídia nos anos 90, quando assassinatos em série cometidos por 2 jovens irmãos negros, seguidos de estavam acontecendo na região serrana, envoltos em lendas e histórias sobrenaturais, contadas pelos próprios moradores, uma comunidade de imigrantes suíços extremamente religiosa e conservadora. Filme B. Criada e produzida pela Media Land, Filme B é uma série de TV com 5 telefilmes entre 70 e 90, em que brincamos com todos os aspectos dos filmes B. Roteiro com personagens exagerados, irreais e loucamente livres, utilizando um tom de terror, mas sempre com muito humor. Um famoso terrir, né? Terror com comédia. Filme B foi feito para divertir, tanto para quem assiste como para quem trabalha por trás das câmeras. Nessa primeira temporada, os temas saem da raiz do filme B. Histórias de vampiros, zumbis, boneca amaldiçoada, carro com vida e seres de outros planetas. Nesta viagem, os telespectadores acompanham momentos sombrios com as vidas de Laurinho e Cláudia, e também situações divertidas, como Conde e Zéfer, Dr. Pinox e Cleo e Gina. A série estreou no Canal Brasil em 2018. Supermax é uma série de televisão brasileira produzida pela Rede Globo e exibida em 20 de setembro de 2016, com 12 episódios. Exatamente, mano, uma série de terror produzida pela Globo, e que flopou bonito, viu? Que eu não conhecia essa série até fazer a pesquisa pra esse vídeo, né? Ela foi vendida como um programa de terror. Supermax era uma salada de frutas de gêneros e referências, com uma entrada muito similar a True Blood,
um universo misterioso que lembrava Lost, inimigos que pareciam figuras do Mad Max. A série ainda salpicava referências bíblicas por toda parte, e era inoculada por um perigo invisível, um vírus transmitido por uma mosca que só habita no Acre, a lá filme de zumbis. Estava tudo junto e misturado, mas nada produtivo saiu desse caos. O primeiro episódio já era uma bomba, marcada por um marasmo total, como um reality show de fato se inicia, sem emoção nenhuma. Mas no decorrer da trama, a ação se sobressaía e tornava o programa interessante, até chegar ao último episódio. O roteiro do final foi tão estranho e sem lógica que só cabia ao espectador rir de nervoso. Não foi à toa que a série foi um fracasso, e perdia até pro Masterchef em questão de audiência. Jornal Nacional. Viver no Brasil é um verdadeiro filme de terror. Camada 2. Águas Rasas. O Caseiro. Foi lançado em 2016 e dirigido por Júlio Santi. Bruno Garcia interpretava Davi, um professor de psicologia cético que atribui aos supostos fenômenos envolvendo fantasmas uma explicação exclusivamente científica. Um dia, a jovem Renata vai até ele buscando ajuda para sua irmãzinha, que parece estar sofrendo com a presença do antigo caseiro que se suicidou décadas antes no sítio da família. Decidido a ajudar a moça, ao mesmo tempo que coleta dados para sua pesquisa, Davi vai até a casa da família, localizada no interior do estado, e desconfia que o pai da menina possa ter algo a ver com o trauma pelo qual vem passando a garotinha. Infelizmente o filme é bem clichêzão, e diferente dos filmes do Rodrigo Aragão, esse é bem sem alma. Exterminadores do Além contra a Loira do Banheiro. É um filme do gênero comédia e terror, lançado em 29 de novembro de 2018, dirigido por Fabrício Pittar e roteirizado e estrelado por Danilo Gentili, e que ganhou recentemente até uma série no SBT. Na trama, os personagens Jack, Túlio e Fred irão caçar ameaças sobrenaturais baseadas em lendas urbanas brasileiras e outros casos originais. Após terminar a Loira do Banheiro, os exterminadores entraram na lista negra do mundo sobrenatural e começarão a atrair contra si os piores espíritos. Como se isso não fosse bastante, eles precisam também provar na justiça que as mortes ocorridas não foram causadas por eles. Na mira da vingança sobrenatural e da justiça terrena, eles precisam resolver diferentes casos sobrenaturais. O gênero terrir não é muito comum aqui no Brasil, mas é um dos gêneros de filmes e séries mais populares entre os jovens e adolescentes, público que mais consome entretenimento hoje, e também foi o gênero que lançou grandes cineastas como Sam Raimi e Peter Jackson. Sam Raimi que fez Evil Dead e Peter Jackson fez Fome Animal. Que maluquice, né, mano? Motorrad, A Trilha da Morte. Foi lançado em 2018 com direção de Vicente Amorim e roteiro e produção de LG Tubaldini e André Scafa. O longa teve um concept art de Danilo Beirute, premiado quadrinista brasileiro, colaborador da editora Marvel. Rodada na Serra da Canastra, em Minas Gerais, a trama tem um teor pós-apocalíptico light, no mundo árido em que sinais de vídeo e telefone sofrem interferência constante. Uma gangue de motoqueiros decide atravessar um santuário cercado por um muro para se divertir num lago, e acaba encontrando uma gangue rival, que os caça um a um em perseguições de morte. Motorrad é como se Mad Max trocasse o Outback australiano pelo Cerrado brasileiro, que é a fotografia do filme de Satura para deixar mais seco e sem vida. Desaparecidos. Foi lançado em 2011 e dirigido por David Schurman, escrito por Rafael Bletcher e Schurman. Na trama, um grupo de jovens é convidado para uma festa. Eles recebem de um amigo rico as câmeras para colocar no pescoço que se ligam automaticamente a cada hora e pouco, registrando uma cena e se desligando depois. Na festa, um dos convidados se embrenha no mato com uma garota, levando seus amigos a iniciarem uma busca. O grupo todo se perde à la Bruxa de Blair e passa a enfrentar uma ameaça invisível, que sacode folhas e passa rapidinho na frente da tela, naqueles sustos fáceis de atividade paranormal. Filme cujos planos são copiados descaradamente, hein? No geral, o filme é bem ruinzinho, manos. Nem assista essa bomba aí. Morto Não Fala. Foi lançado em 2018 com direção de Denilson Ramalho. O filme trata de um espírito vingativo, um espírito que busca vingança por justiça, como de praxe nesse gênero. Para não incorrer em spoilers, digamos só que Daniel de Oliveira interpreta Estênio, um funcionário do IML da periferia de São Paulo, que tem um dom paranormal de conversar com os mortos. E ao longo de Morto Não Fala, esse dom se revela uma maldição ou talvez um castigo, porque o que temos aqui é um thriller de fundo moral, e esse aqui sim é um filmão, criativo e com muita crítica por trás de sua história sobrenatural. Entrei em pânico ao saber o que vocês fizeram na sexta-feira 13 do verão passado. Dirigido e editado pelo cineasta Felipe Guerra há 20 anos, isso mesmo, 2001, mesma época em que o maravilhoso Todo Mundo em Pânico era lançado. Na trama, prestes a se formar no colégio, Gott resolve fazer uma festa para um grupo de amigos. Entre seus convidados estão Eliseu,
sujeito aparentemente imortal. Niandra, uma garota que ele conheceu pela internet, de escada. E Geilson, um garoto que foi alvo de piada a vida toda por causa de seu nome. E como era de se esperar, um assassino começa a matar os convidados da festa de maneiras cada vez mais bizarras. A paixão pelo terror transborda em todos os diálogos e todas as referências que aparecem ao longo do filme. Assim como o próprio nome sugere, né? O que vemos aqui é uma paródia de diversos tropos característicos do cinema de terror, especialmente o subgênero slasher. Me ajuda! Me tira daqui, socorro, me ajuda! Mas e se ele não é meu namorado? Eu ficava com ele só de vez em quando. Sua vagabunda! Puta! Fábulas Negras é um filme independente produzido em 2015. As Fábulas Negras reúnem importantes realizadores de filmes de terror brasileiros para dirigir 5 lendas de personagens do imaginário popular brasileiro em clima macabro. José Mojica Marins, o eterno Zé do Caixão, ficou responsável por dirigir o segmento O Saci, que mostra um lado tenebroso do famoso personagem do folclore brasileiro. Rodrigo Aragão dirigiu A Casa de Yara e O Monstro do Esgoto, este último criado especialmente para o filme. O time de diretores se completa com Peter Bestoff e Joel Caetano. Dão ao público suas adaptações para os lendários personagens Lobisomem, no conto A Pampa Feroz e A Loira do Banheiro, respectivamente. O fato de Fábulas Negras ser quase todo pautado por essa escolha de figuras do folclore nacional seria o principal interesse da antologia, à primeira vista. 4 crianças contam histórias entre si, para ver quem se assusta mais, e o filme tem plena noção do caráter lúdico desses monstros da fábula, como Saci e Lobisomem. O que de fato une os vários episódios, porém, é o uso do folclore como disfarce para tratar de questões menos infantis da identidade brasileira, em especial o mito do sincretismo religioso, que, para quem não sabe, sincretismo é a mistura de elementos de uma religião com outra. Matadouro foi lançado em 2012 pelo diretor Carlos Júnior. O filme segue o estilo de falso documentário, found footage, assim como os aclamados filmes A Bruxa de Blair e Atividade Paranormal. A trama demonstra intensa tensão, violência e conflito psicológico, e faz com que o espectador realmente sinta o terror e a angústia vividos pelos personagens do filme. Em muitas partes, a sensação que temos é de que estamos ao lado de personagens impossibilitados de ajudá-lo, compartilhando o mesmo sofrimento. Pelo fato de ser filmado por câmeras amadoras, pelo próprio elenco, causa uma enorme aproximação do público com os acontecimentos e proporciona uma ótima dose de medo. A tensão do filme se torna ainda maior pelo fato dele ser baseado em fatos reais ocorridos no Brasil, e fora dele também, como o caso de Liana Frendebate e Felipe Café, um casal de namorados que em novembro de 2003 foram sequestrados, abusados e brutalmente assassinados pelos bandidos Champinha e Pernambuco. Outra forte inspiração de Carlos Júnior foram os filmes de terror da década de 70 e 80, filmes quais ele era um grande fã. Zombie. Esse eu confesso que eu encontrei poucas informações dele, então vou falar só o resumo do filme, É um filme de 99 do diretor Peter Bestoff. O filme conta a história de um casal que resolve passar um fim de semana em uma macabra ilha deserta. Mas claro que isso não foi uma boa ideia, e as coisas começam a ficar muito estranhas. O filme é uma trecheira do caralho, e é curtinho, com apenas 45 minutos de duração. Gata velha ainda mia. Foi lançado em 2014 e dirigido e escrito por Rafael Primote. O filme é protagonizado por Regina Duarte, como uma escritora em fim de carreira que aceita conceder uma entrevista para uma jornalista, interpretada por Bárbara Paz. Gata Velha Ainda Mia teve uma recepção mista por parte dos críticos. As resenhas positivas apontam que o filme supera as expectativas ao apostar numa trama não muito previsível para o gênero, e também a atuação de Regina Duarte, a qual foi elogiada e premiada. Já as críticas negativas destacam que o filme se torna monótono entre as conversas das duas personagens centrais da trama, interpretados por Regina e Bárbara Paz, O Diabo Mora Aqui. Lançado em 2016 com direção de Rodrigo Gasparini e Dante Vessio, quando Apollo convida os amigos Jorge, Alexandra e Mangu para sua casa, ele quebra um antigo acordo entre sua família e os descendentes dos escravizados que trabalhavam na propriedade. Uma maldição macabra se ergue e o espírito de um louco é liberado. Sebastião e Luciano, os dois irmãos responsáveis por manter o ritual que mantém o seu mal contido, são mortos, e cabe a Alexandra, uma esquizofrênica, continuar o legado. Cabrito. Produzido em 2020, dirigido por Luciano de Azevedo, o filme se divide em 3 partes. A produção segue o homem assombrado por sua família quando o jovem sofria com um padrasto abusivo, que tornou todos canibais, que isso é contado no capítulo chamado Nem o Pai Morre, Nem a Gente Almoça. Já mais adulto tem seu pior lado despertado pela religiosidade distorcida da mãe, no segmento chamado de Ninguém Começa da Mãe Rezar. E por fim sequestra seu primeiro amor e reproduz o comportamento desumano a que foi submetido
em suas relações familiares, no capítulo chamado A Sagrada Família. O diretor Luciano de Azevedo sabe trabalhar temas angustiantes de seu roteiro, através de uma história que atravessa gerações e impõe os mesmos problemas para muitos personagens, em especial o protagonista, O Despertar da Besta. É um filme de 1969, produzido e dirigido por José Mojica Marins, o Zé do Caixão. Na primeira parte do filme, filmado em preto e branco, o Dr. Sérgio, um psiquiatra, aparece em um programa de televisão sobre um painel com outros 3 psiquiatras contemporâneos depois que ele alega ter realizado experimentos em 4 voluntários viciados em drogas como LSD, a fim de investigar sua afirmação de que a perversão sexual é causada pelo uso de drogas ilícitas. E como prova, ele apresenta uma série de relatos documentados do uso de drogas, levando a atos sexuais obscenos e bizarros. Marins aparece, como ele mesmo, no painel com os psiquiatras, como se fosse algum tipo de especialista no assunto de depravação. Durante o programa, Dr. Sérgio narra a experiência de seus colegas no painel e contesta suas afirmações. Dr. Sérgio reúne os 4 voluntários e, depois de receberem uma injeção, os voluntários, que são 4 usuários de drogas vistos nos segmentos anteriores, são instruídos a olharem fixamente para um cartaz do filme, O Estranho Mundo de Zé do Caixão. O filme muda de preto e branco para colorido, e a experiência de cada paciente é vividamente retratada em uma série de cenas surreais. Fobia. E como eu falei no começo do vídeo, né, além de filmes e séries de terror, eu resolvi colocar alguns games também na lista. Porém, diferentemente dos filmes, né, games brasileiros em geral são mais raros de existirem, quanto mais de terror, né? Por isso eu vou citar poucos aqui, começando pelo game Fobia, que recentemente recebeu até apoio da poderosa Epic Games. O jogo te coloca na pele de Roberto, um jornalista em busca de uma grande reportagem, que decide investigar um dos lugares mais assombrados do Brasil, a cidade fictícia de 13 Trilhar, em Santa Catarina. Com a ajuda de uma viciada em questões sobrenaturais, Stephanie, o jornalista acaba no Hotel Santa Dínfna, uma construção muito antiga que guarda segredos macabros e uma presença um tanto quanto sombria. Depois de algumas versões iniciais e vários testes, Fobia possui uma demo disponível na Steam, para que você possa sentir de fato toda essa descrição dos desenvolvedores da Pulsatrix. Essa demonstração já mostra a ambientação claustrofóbica do hotel e o clima sombrio da trama, com muita exploração minuciosa, procura de itens e senhas para avançar na história e um sentimento de medo a cada curva dentro desse lugar assombrado. Asleep. Eu resolvi colocar esse aqui por ser um projeto que eu pessoalmente achei muito promissor, porém ele ainda não tem uma versão jogável. Ele era primeiramente um projeto no cartaz, e sua arrecadação foi concluída em junho desse ano, né, 2021, e está agora em desenvolvimento. Ele é um game de terror em pixel art, ambientado no Nordeste, nos anos 90, inspirado nos clássicos como Silent Hill. Você está na pele de Ana Lúcia, uma jovem garota que se encontra perdida em pesadelos constantes e cada vez mais reais. Sem muitas informações e com a mente flertando com a insanidade, o jogador deve unir-se a ela para desvendar seus próprios mistérios, coletando pistas em seu sketchbook e resolvendo quebra-cabeças, dispondo apenas de uma lanterna para iluminar o percurso e sagacidade para sobreviver aos perigos que se escondem nas trevas. Dream Fallen Chaves. Esse aqui é um clássico, da época que o jogo do Slenderman estava no ápice. O game usa a vida do Chaves como cenário e fantasmas dos antigos moradores que, segundo a história do game, foram assassinados pelo seu barriga. O objetivo desse pequeno game é ir atrás de alguns objetos que você encontra em uma lista logo no começo do jogo, e então conseguir sobreviver até o último item. Porém, não é tão fácil quanto parece. Como em Outlast, você tem uma lanterna e, como sempre, a pilha dura bem pouco. Então o jeito é sair explorando cada cômodo atrás dos objetos e de pilhas para recarregar sua lanterna. Mas aí que vem a maior dificuldade. Em praticamente todas as casas existe algum tipo de susto, um jump scare. Algum fantasma vai aparecer ou esqueletos surgirão do nada. Cada vez que isso acontece, o seu coração bate mais forte. Isso que deixa o jogo muito difícil, pois se você levar muitos sustos ou ver essas aparições, você morre de infarto, né, no game, né, cara? E terá que começar o jogo todo outra vez. Porém, ele é bem curto e fácil de decorar.